Olá, muito bom dia para você nesta manhã de sábado. Olha só, nesta semana os maranhenses tiveram uma boa notícia com a diminuição dos preços dos combustíveis depois que o governo federal baixou a lei para reduzir a cobrança do ICMS nos estados. O Maranhão demorou para cumprir a lei, mas nesta semana a Assembleia Legislativa aprovou alteração na cobrança da alíquota. Para destrinchar toda essa polêmica, eu recebo hoje aqui no programa Em Alta o advogado Caleb Ramos. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado, bom dia a todos. Bom, a gente vai ver esse VT da aprovação, né, que foi aprovado na quarta-feira e já sancionado pelo governo do estado. O projeto de lei reduz para 18% a alíquota do ICMS sobre a gasolina e serviços essenciais. Vamos ver esse VT para a gente compreender direitinho o que se passou e o Caleb ajudar a gente aqui a entender a novela do ICMS. O projeto que trata da redução da alíquota do ICMS no Maranhão foi colocado em votação nesta quarta-feira. Entre os 38 deputados que registraram a presença durante a sessão, o entendimento foi unânime. A decisão foi pela diminuição do imposto no Maranhão, um dos poucos estados brasileiros que optou em não editar a medida por decreto, já que uma lei federal que trata da matéria já havia sido sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Coisas emergenciais que envolvem a sociedade civil e a sociedade de uma maneira geral, não precisa mandar para a Assembleia, manda depois. Primeiro faz o decreto, que é emergencial, e depois oficializa com o passar do tempo. Não precisava vir para cá. Isso aí nada mais é do que ganhar tempo, porque quiseram aí, na verdade, nacionalizar nossas questões estaduais. A previsão é que a alíquota do ICMS no estado reduza de 28,5% para 18%. O impacto direto será na diminuição da carga tributária em cima do preço da gasolina e de outros serviços pagos pela população. Depois de aprovado aqui no Legislativo Maranhense, o projeto retorna agora para o Palácio dos Leões. Caso queira, o governo do estado poderá sancioná-lo ainda no decorrer desta quarta-feira. Em entrevista, logo após a sessão, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto, confirmou que a redução do ICMS no Maranhão valerá para o preço da gasolina, mas não terá impacto algum no valor cobrado pelo etanol. Não entrou o etanol, entraram combustíveis, gasolina, também energia, e certamente terá um impacto muito positivo para as pessoas, embora tenhamos que lembrar que o preço dos combustíveis no Brasil está indexado às reservas de petróleo internacionais. Portanto, se houver elevação do preço do dólar internacionalmente, ou se tiver, aliás, do petróleo ou do dólar, isso pode impactar nos preços dos combustíveis no Brasil. Bom, a gente tem aí a aprovação na Assembleia Legislativa, a gente ouviu algumas expressões aí na reportagem, né? Decreto emergencial, né? O deputado Hélio Soares falando disso, que não precisaria, né? Ser enviado aí para a Assembleia Legislativa, ganhar tempo, que o governo teria ganhado tempo, ou então, outra questão, nacionalizar questões que são estaduais, politizar essa questão. Como é que o senhor analisa isso? Então, existe uma grande discussão com relação ao que pode o Estado, o que pode a União e o que pode os municípios. No âmbito da tributação, a gente tem as regras gerais estabelecidas, portanto, pela União. Então, a União faz a lei geral, estabelecendo alíquotas, bases de cálculo e tudo mais que a lei permite, conforme a Constituição Federal e o próprio Código Tributário Nacional. E cabe aos estados e aos municípios, dentro daquilo que a Constituição Federal estabeleceu para os tributos a eles elencados, estabelecer as suas regras, mas, claro, pautado naquilo que a Constituição já estabeleceu, ou nas leis federais. O que aconteceu? A Lei 194 de 2022, que é a lei, então, que fixa essa alíquota do ICMS em 17% e 18%, estabeleceu essa alíquota máxima que os estados devem obedecer. Significa dizer o quê? Que os estados podem, de 0% a 18%, estabelecer a alíquota. O estado do Maranhão, como na maioria dos estados, por conta de toda uma questão de receita, né, estabeleceu a alíquota máxima de 18%. Certo. Só que, quando você fala na questão do decreto emergencial, existe essa discussão também, por lei ou por decreto. O que acontece é, a Constituição Federal estabelece que todo tributo será criado ou majorado por lei.
O que sucede é que, por meio de decreto, eu posso fazer a diminuição dessas alíquotas, que é o que a gente fala de decreto emergencial, exatamente porque vai atingir diretamente ou impactar diretamente na sociedade, com relação especificadamente no ICMS na questão dos preços. Que aí a gente tem o preço do combustível, o preço da energia, o preço do gás de cozinha e o preço também dos coletivos, do transporte coletivo, que também não foi pautado na lei estadual, né? Então, algumas coisas foram excluídas, que não foi observado com relação à lei federal 194 de 2022, que não foi abrangida aí pela lei 324, projeto de lei 324 de 2022, aprovado na quarta-feira pela Assembleia Legislativa. Agora, seria possível voltar essa discussão na Assembleia Legislativa aqui para se colocar em destaque, aí, se discutir esses outros serviços essenciais, né, que a população realmente sente, por exemplo, transporte coletivo, né, algo que impacta diretamente, né, no bolso do consumidor, né, de quem usa, né, o transporte coletivo, que é a maioria da população? Eu acredito assim, na visão técnica, né, e daquilo que a lei e a Constituição nos abraça e nos dá essa garantia, ou seja, a garantia de que tudo é feito por meio de lei, há a possibilidade do governo, por meio, e aí volto a dizer, por meio de decreto, ele pode estabelecer, porque, mais uma vez, a Lei 194 de 2022 estabeleceu a diminuição ou a fixação da alíquota do ICMS em 18% para gás de cozinha, combustíveis, óleo diesel, etanol, energia, comunicação e também a questão do transporte coletivo. ICMS, onde é que ele vai incidir em tudo isso? O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, o governo do estadual, quando encaminhou o projeto de lei para a Assembleia, acabou excluindo alguns desses itens que estavam na lei federal. O que ele pode fazer agora, já que não foi incluído isso? Por meio de decreto, estabelecer, olha, para o gás de cozinha, para o etanol, para o óleo diesel, para os serviços de interestaduais, de transporte interestadual, a gente pode fixar por meio de decreto, que poderia ter sido feito anteriormente, sem a necessidade desse projeto de lei encaminhado para a Assembleia. Bom, é difícil a gente compreender, eu acho que para o telespectador também, quer dizer, já não deveria se perder aí 20 dias, mais ou menos se perdeu, né? Porque já havia, né, um decreto, isso já tinha sido aprovado no Congresso, então ficou essa novela de mandar ainda, né, para a Assembleia Legislativa uma primeira sessão, não teve quórum, não foi aprovado, né? Então a gente teve que ir para uma segunda sessão e ainda itens importantes não são colocados aí. Né? Seria esquecimento? Como é que a gente explica isso? Como que, por exemplo, transporte coletivo, né? Eu insisto nisso, né? Porque é algo que a gente todos os anos assiste, né? A novela do transporte coletivo, da greve de ônibus, do aumento de passagem, né? Que é algo que está diretamente ligado a quem está assistindo a gente, e isso não vai para a Assembleia Legislativa. Não seria um ano para se discutir essas questões, para se mexer nesse vespeiro aí, que envolve toda uma rede aí também de interesses, né? Políticos e econômicos? É bom que a sociedade maranhense entenda a seguinte questão. O ICMS, quando a gente fala do transporte coletivo, o ICMS ele está ligado no transporte coletivo, no que tange à relação de transporte interestadual. E isso diretamente não afeta a questão dos municípios, né? Porque a gente está aí no âmbito da municipalidade, que já é uma outra questão constitucional que compete aos municípios, e aí a gente tem as concessões de serviços públicos para que faça aí a questão das tarifas dos ônibus, né? A gente está falando aí de passagem entre os estados, né? E aí isso impacta, claro, nas empresas de transportes interestaduais. Quando a Assembleia e o próprio governo do estado encaminha isso e deixa de lado, a gente tem um prejuízo para a sociedade maranhense no que tange as passagens entre os estados. Ou seja, aquele preço que foi fixado, a alíquota que foi fixada, ela não vai atingir o preço da passagem nos coletivos interestaduais, mas não nos municipais, porque aí compete sim aos municípios. Então, para que fique claro e a população não fique entendendo que agora a gente vai ter mais uma nova greve de ônibus ou a sociedade vai pressionar o município para que faça isso, não. O ICMS é estabelecido no âmbito estadual e aí compete somente aos estados estabelecerem essas alíquotas, que não é de fato a tarifa do coletivo no município, nos casos dos municípios de São Luís, da Grande Capital, da Grande Ilha e dos demais interiores, né, das cidades do interior.
Bom, a gente viu aí o presidente da Assembleia Legislativa falando, lembrando, né? Lembrando que o preço do combustível, ele está indexado, né? Aí as reservas internacionais. Então, todo o movimento internacional pode impactar no preço final do combustível. Explica isso pra gente, Caleb. Outra questão que deixa muito a gente aflito com relação ao preço do combustível, né? O governo federal, e aí de novo a gente vai jogar a bola agora para o governo federal. O governo federal, na atual gestão, alterou a fixação do preço do combustível. De modo que o preço do combustível hoje, ele está, de fato, o presidente da Assembleia, o deputado Otelino, assiste razão com relação a isso. O preço do combustível ele está indexado ao preço do barril, ao preço do petróleo. Tá? Isso faz com que, havendo aumento no preço do barril do petróleo ou havendo aumento no preço do dólar, automaticamente isso vai impactar no preço do combustível. Só que isso já vem também de uma questão histórica nossa, porque nós, voltando aos anteriores governos, a gente teve aí a descoberta do pré-sal, né, em que foi, de fato, nós descobrimos que o Brasil concentra uma grande riqueza em petróleo. Esse petróleo, infelizmente, ele não é refinado no Brasil em sua totalidade, ou seja, ele é exportado, né? E quando ele é exportado, ele volta para a gente em forma de combustível. E aí vem uma outra alteração. Então, assim, a sociedade brasileira acaba por, digamos assim, uma má gestão nos recursos que nós temos. Isso é um problema histórico, como você falou. Histórico. Né? A gente tem combustível, nós temos petróleo produzido no Brasil. Então, por que não pegar esse petróleo? 50% nós produzimos aqui. O restante a gente manda para fora e traz para cá, porque nós não temos refinaria. As refinarias no Brasil, elas não têm a capacidade de, digamos, transformar esse petróleo de uma maneira mais didática para a população, transformar esse petróleo em combustível. Então, a gente precisa enviar para fora, e aí tem toda uma questão de exportação, e aí vai incidir outros tributos o imposto de importação, o imposto de exportação, e tudo isso vem numa carga maior para a sociedade brasileira, que acaba fixando aí esses preços altíssimos que nós temos no preço do combustível. E se a gente for analisar, né, esses commodities, por exemplo, a gente tem a questão do petróleo, a gente tem a questão do minério de ferro também, né? Quer dizer, a Vale até implementou as usinas de pelotização, né, para que se criasse as pelotas e se desse um valor agregado, né, ao minério de ferro, mas me parece que essa ainda é uma iniciativa pequena, né? Sim. Porque esse minério todo acaba saindo, né, para depois a gente comprar. A mesma coisa com alumínio também, né? Então depois a gente compra, né, e esse produto agregado chega para a gente de maneira muito mais cara, né? Deveria existir uma política mais incisiva em relação a isso? O Brasil não consegue ainda, né, pensar nessa logística, né, de trabalhar essa matéria-prima localmente, né? Como eu falei anteriormente, o Brasil, historicamente, e aí a gente vai voltar lá ao período da colonização, nós fomos e ainda somos muito explorados. Né? Desde o período da colonização, a gente tem exploração de toda a riqueza desse país. Então, se você caminhar por todos os 4 cantos que esse Brasil tem, nós temos recursos extremamente necessários para a nossa própria subsistência. Né? O que acontece é que, infelizmente, não existem políticas públicas voltadas para melhoramento dessas riquezas. Então, como você falou, a questão do alumínio, a questão do ferro, a questão do próprio petróleo, tudo isso nós não conseguimos fazer o refino desses produtos para que sejam, inclusive, utilizados aqui, até mesmo exportados, né? E assim, aumento da riqueza, aumento da questão da saúde pública, do transporte, valorização, porque no momento em que você tem, e aí vamos para os grandes países, né? A gente está enfrentando ainda uma guerra, né, internacional aí entre a Rússia, a Ucrânia, enfim, e isso tudo tem um impacto nesse cenário, porque a Rússia ainda é um dos 5 maiores países, se não entre os 3 maiores países produtores de
petróleo, produtores de gás e tudo isso. E a Ucrânia é produtora de grãos também, de tudo. Então, e nós somos dependentes desses grãos da Ucrânia, sendo que nós temos no próprio sul, voltando aqui para o sul do Maranhão, falando um pouco da localidade, o sul do Maranhão é riquíssimo em produção de grãos, em produção de tudo que a gente possa ter para a própria produção interna. Então, o gado hoje do Brasil, a maioria daquilo que é feito para a produção do gado ou a manutenção do gado vem de fora. Fertilizantes, rações, tudo feito de fora, sendo que nós temos aqui pastos, nós temos terras boas e podemos tudo ser feito aqui. Infelizmente, por falta dessa política, a gente acaba tendo que trazer de fora para dentro quando a gente tem tudo aqui, podendo ser produzido e refinado tudo aqui dentro. Bom, aí quando a gente fala, existe toda uma discussão em relação à questão, porque a guerra impacta diretamente, né, os nossos preços, né, os preços internos, né, e aí para a população é difícil compreender, né, como que essa guerra lá longe da gente, né, mas no mundo tão globalizado, onde tudo é globalizado, né, isso tem impacto direto, né, no nosso bolso, né, porque existem essas comunicações que são comunicações econômicas, né? E ninguém vive isolado, né? Mais, né? E aí a necessidade de que, volto a frisar, de que políticas no âmbito nacional, por meio do governo federal, dos governos estaduais e municipais, tenham aí um interesse maior de fazer com que isso aconteça, né? Existem várias PLs, né? Vários projetos de lei parados no Congresso Nacional voltados exatamente para isso. Por que não se retorna, então, a questão das refinarias? Aí vem uma questão, por conta da discussão que teve da Petrobras, dos desvios de recursos e tudo mais. Ok, já foi verificado tudo isso, já foi pautado, já foi investigado, vamos continuar o projeto? Não tem interesse. Por quê? Porque são questões de outro governo. Então, enquanto nós ficarmos nessa discussão e briga política, só quem sofre sempre sofreu e sempre sofrerá é a população, somos nós que estamos aqui embaixo, muito embora todo o poder emana do povo e a nós cabe saber em quem votar e como votar para que de fato essas questões possam ser pensadas de forma mais voltadas para a própria população. Você falou uma coisa bem interessante que a gente vem discutindo muito aqui no Em Alto, que é essa questão da colonização, né? Parece que é algo cristalizado, né, e que ficou na gente ideologicamente, de que a gente precisa viver o papel do colonizado, né? O papel do dominado pelo dominante, né? E isso ainda é muito claro na sociedade contemporânea, né? O dominante, o dominador, o colonizado e o colonizador, né? Essas questões que a gente estudou nas aulas de história, elas se repetem no mundo contemporâneo, né? A gente tem uma grande chance, né, de mudar todas essas questões a partir do voto, né? Mas como é que você vê isso, por exemplo, num país onde se investe pouco ainda em educação, né? Num país onde a gente ainda há uma exclusão social muito relevante, ainda há uma exclusão digital para acesso à informação. É difícil vencer essas barreiras para se mudar essa mentalidade, né? Eu digo que, além de advogado, eu sou professor da universidade, né, e a gente discute muito isso no âmbito acadêmico, né. Um país sem educação é um país que não se desenvolve. Nós temos tecnologia de ponta, temos os maiores pensadores estão todos indo para fora, né? A Harvard, temos jovens de 26, 27, 28 anos em Harvard estudando e aquele conhecimento tido aqui no Brasil levado para fora. E aí a pergunta que fica, por que não aproveitar essas pessoas que já foram capacitadas aqui dentro para que possam pensar melhor aqui e desenvolver as coisas aqui? A questão da informação, ela é de suma importância. A gente vê aí essa guerra no cenário da mídia, no que tange o que é de um lado e o que é de outro, e nunca se chega a um ponto comum e a sociedade fica sem saber porque não tem o próprio conhecimento. Quando a gente fala da questão da exploração, no próprio âmbito educacional, você vê muito isso de forma muito veemente entre os próprios estudantes, né? E aí vem a questão também do próprio dominado, digamos assim, ou do explorar, dizer, eu não tenho capacidade, mas eu preciso.
Mas para que você precise chegar a um determinado ponto, você precisa adquirir esse conhecimento, né? Então, por exemplo, eu sou muito pressionado eu preciso desse título, professor. Mas para que você consiga esse título, você precisa estudar. Não é simplesmente vou te passar porque você vem lá de baixo, você precisa desse título. Então, assim, a sociedade, e especialmente o brasileiro, precisa sentar, ler, porque nós não lemos, é um dos países que pouco lê, né? É um dos países que pouco tem acesso à informação. Tecnologia, a internet 5G aí no mundo já está não sei quanto tempo. Agora que está se implementando no Brasil, no Maranhão especificadamente. E a gente ainda tem vazios aí enormes no nosso estado, muitos abertos, muita coisa aberta ainda e sem conhecimento. Então, o conhecimento, a busca pelo conhecimento, a busca pelo saber, ter informações, isso é de suma importância para a sociedade, até para que quando chegue nessas questões de discussões de lei, o que pode, o que não pode, todo mundo possa entender de forma muito tranquila. Afinal de contas, já está na lei. O que falta é um conhecimento. E até mesmo a gente tem tentado produzir um projeto dentro do Centro do Mundo Acadêmico de trazer essas discussões jurídicas para a própria sociedade. Porque não adianta só o mundo jurídico discutir isso se a sociedade não sabe. Não adianta só o parlamento discutir isso se a sociedade não sabe. Não adianta só o poder executivo, os governadores, os prefeitos, o presidente discutir algo se a população está aquém desse conhecimento. Então, como cobrar se não se sabe? Então, eu não posso cobrar de você algo se eu não tenho conhecimento. Eu não posso conversar com você sobre algo se eu não tenho conhecimento. Então, para que isso possa acontecer, a sociedade precisa estar inteirada. E aí, desde já parabenizo o programa por conta disso, de trazer essas informações detalhadas, essa preocupação de trazer de forma detalhada todas as informações para a sociedade. Agora, Caleb, a gente está num estado com 57% da população, isso aí não é um dado que eu inventei ou vazio não, é um dado assim, né, resultado de estudo, de pesquisa. 57% da população vive com abaixo de R$500, com uma renda abaixo de R$500, né? É um estado onde a gente ainda tem um índice de analfabetismo imenso e é onde estão os municípios mais pobres desse país, né? É difícil vencer, né? Então, quem vem aí pela frente para governar esse estado tem aí problemas históricos para resolver e desafios imensos aí, uma dívida muito grande com a população maranhense, né? É interessante quando você fala de avanço educacional, avanço da renda per capita do maranhense, porque se você caminhar um pouco pelo interior do Maranhão, há algum tempo eu não faço isso, até porque, as estradas estão péssimas, né, e tem toda essa discussão, é competência do governo federal, é competência do governo estadual e por aí vai, mas o próprio Maranhão é muito rico. Nós temos na capital maranhense, nós temos um dos maiores portos do mundo, né? Ou seja, a maioria dos produtos saem por aqui e entram por aqui, né? Então, para onde está indo essa riqueza? Por que não fica boa parte dela aqui? Nós temos a produção de soja no Maranhão. Os sulistas vieram para o sul do Maranhão, os sulistas brasileiros vieram para o sul do Maranhão, se instalaram lá e criaram fazendas gigantescas de criação de soja. Assim como no Baixo Parnaíba também, os chineses agora chegando também no Baixo Parnaíba, né? Então, assim, produção de alumínio, a Alumar reativada. Graças a Deus, sim, aí um aumento na questão de empregos. Então, assim, a gente tem condições de elevar a economia e até a questão da própria sociedade, na questão da valorização, na questão financeira da própria sociedade, porque nós temos riqueza. O que falta é políticas públicas voltadas, e aí é uma missão gigantesca. Nós estamos em período eleitoral, próximo ano nós temos novo governador, novo parlamento e uma competência gigantesca para que eles possam, de fato, pensar um pouco mais na sociedade maranhense. Afinal de contas, eu volto a dizer, o Maranhão é muito rico e nós temos, se você caminhar um pouco pelo Maranhão, você vai ver isso, né? O que falta é, de fato, entregar isso para a sociedade. Investir em educação, em abrir novos empregos, né? Colocar para a sociedade que o maranhense tem condições disso, né? Os pescado.
A lagosta que nós comemos hoje, antigamente vinha do Ceará, vinham os pescadores do Ceará, do Piauí, vinham pescar no Maranhão, levavam para lá e traziam para cá, e a gente comprava deles. Quer dizer, não dá para entender por que não isso existe acontece. uma política pesqueira. De fiscalização, não existe uma política pesqueira. Não existe entreposto, não existe nada seja, disso. tudo nosso está sendo levado para fora e nós não estamos conseguindo absorver essa riqueza e produzir aqui dentro e, claro, isso melhorar a população. Na tua fala a gente consegue enxergar bem aí esse Maranhão do contraditório, né? Quer dizer, é muita riqueza natural, né? Muita coisa dada pra gente aí que a gente não consegue estabelecer uma política que faça com que isso saia em benefício da própria população. Porque esse mesmo estado tão rico, ele é detentor aí de dados muito trágicos, né? Em conflitos de terra, maior exportador de mão de obra escrava e esses outros dados que eu já citei aqui, né? De analfabetismo, de renda per capita, menor renda per capita, né? E isso leva tempo para se consertar, mas é sobretudo uma vontade política, né, Caleb, também, né? Sim. Eu não posso negar que houve um avanço. Né? Sim. Aos poucos nós temos avançado com relação a essa política, né? E aos poucos a gente tem conseguido elevar um pouco a qualidade de vida do maranhense. Agora, de fato, nós estamos muito aquém da realidade do Brasil. Né? Os últimos estudos apontados aí pelo IBGE e todos os outros órgãos de pesquisas apontam que nós estamos entre, na verdade, os penúltimos no Brasil. Né? E isso é muito triste, pelo menos para mim, enquanto maranhense. Né? A questão do turismo, nossa, a gente tem aí a Chapada no sul do Maranhão, nós temos aí os lençóis maranhenses, quer dizer, tanta coisa que poderia ser explorada e deixado essa riqueza aqui, não está sendo explorado por outros estados. Né? Então, a questão do Delta do Parnaíba que é explorado mais pelo Piauí do que pelo Maranhão. Apesar da maior parte ser dentro do Maranhão, né? Do Entendeu? Delta. Então, assim, são coisas que na minha cabeça, pelo menos, não entra. Né? Quando, na verdade, nós nos sentimos e continuamos a voltar à questão histórica, explorados. Né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já conversando com você aí sobre economia, sobre esse cenário de Brasil e de Maranhão, sobre ICMS, numa linguagem, né, aí que o Caleb consegue traduzir para a gente e a gente consegue entender, tá certo? A gente volta já, não sai daí. Voltamos com o programa Em Alta e a gente está conversando aqui com o advogado Caleb, que está traduzindo aqui para a gente essa questão do ICMS, né, que foi aprovada agora na Assembleia Legislativa quarta-feira, mas a gente sabe que isso já deveria ter sido resolvido há 20 dias, depois que, quando foi editado lá no Congresso Nacional e foi aprovada essa questão, né, da alíquota de 17%, de 18%, né, então ele já explicou isso aqui pra gente. Caleb, mas é possível que a gente hoje já consiga sentir essa diferença nos postos de combustíveis? Porque também há ali uma má vontade, vamos dizer assim, né, dessa remarcação, né, de preços aí caírem um pouco, né? Tem uma questão muito interessante que a gente observa no nosso cotidiano, que é a Petrobras anuncia o preço da alta do combustível, no mesmo dia os postos vão lá e aumentam, né? Mas para diminuir, passa aí 2, 3, 4, 5, uma semana para que possa ser diminuído isso. E aí cabe aos órgãos de fiscalização, PROCON e demais institutos e órgãos responsáveis pela fiscalização do preço ao consumidor, fazer essa fiscalização junto aos postos de combustível. A gente sabe que a associação e o sindicato dos donos de postos de combustível tem toda também uma questão, porque impacta isso diretamente na receita deles. Né? Existe a questão dos postos bandeirados, que é outra questão que deve ser pensado. O maranhense precisa entender que o que é o posto bandeirado? É aquele posto que tem a marca da Shell, a marca da BR, da Petrobras. Então, esses postos, todos eles têm uma questão fixada diretamente por políticas deles, econômicas, fixados em contrato. E que o dono do posto de combustível bandeirado, ele precisa
observar e ter um regramento diretamente com esses contratos ou com esses fornecedores. Aquele posto que não é bandeirado, a facilidade é maior, porque ele compra direto da refinaria, na entrega lá do combustível, e traz direto para o posto dele, ele faz lá observa o valor que ele deve cobrar, mas respeitando essa alíquota de 18% que foi fixado aqui no Maranhão. Então, é fácil? Também não, porque existe toda essa questão, essa guerra econômica entre os postos bandeirados, os donos de postos e os sindicatos dos donos de postos de combustível. A gente espera que isso seja o mais breve possível. Foi aprovado na quarta-feira. A gente já vê uma certa diminuição em alguns postos. Já saiu de baixo de 7 para 6, né? Alguns já estão 6,99, 6,47. E aí tem uma outra questão, alguns apenas no dinheiro, apenas no crédito. Então, assim, no cartão de crédito, parcelado ou não. Então, tudo é uma questão de política. Agora, o que o consumidor, e aí volto a dizer, o que a população maranhense tem que observar, e se isso se faz necessário na emissão da nota fiscal, é de que saber qual é a alíquota que está sendo aplicada. Geralmente, eu particularmente não peço a nota fiscal. Nem eu também, que é um erro da gente, né? A gente vai lá, abastece. Eu passei a pedir a nota fiscal desde o momento em que eu tive um problema no meu carro após abastecer. Sim. E aí, claro, para fins de resguardar meus direitos, eu fui lá e pedi a nota fiscal. Mas nós não estamos acostumados a pedir a nota fiscal. Aliás, para nada, né? Para nada. E lá na nota fiscal vem descrevendo tudo, né? Então, você maranhense, você consumidor, peça a nota fiscal para saber se de fato aquele posto está ou não. Se não tiver, aciona os órgãos de fiscalização, o PROCON e demais órgãos de fiscalização para que eles possam de fato fazer a notificação. Se mantiver esse preço acima e essa alíquota acima de 18% no preço do combustível, para que ele seja multado e automaticamente esse preço seja de uma forma mais coercitiva, seja repassado para o consumidor. Agora, Caleb, você tocou num assunto bem importante aí. A gente tem o Estatuto do Consumidor, um dos mais, né, um grande legado, né, assim, do Brasil e um dos mais avançados do mundo, né? Só que a gente, enquanto consumidor, a gente faz muito mal esse papel, talvez porque a gente não tenha aprendido desde cedo, né? Para a gente é muito difícil ser empreendedor, para nós é muito difícil exercer o direito, né? O direito a alguma coisa, né? Justamente porque a gente vem dessa coisa lá do colonizado, do dominado, né? Que a gente já discutiu aqui, né? E a gente não faz esse exercício, né? De procurar o órgão de fiscalização, de denunciar, de ser um agente de fiscalização. Não se tem essa cultura no nosso país, né? Interessante é que alguns supermercados em São Luís e no Maranhão, você tem lá as placas estabelecidas, os informativos do PROCON. Então, por exemplo, a questão da diferença de preço de produtos, né, que está lá estabelecido na prateleira do supermercado. Se tiver diferente, o supermercado ele é obrigado, né, se não tiver preço, é obrigado a te dar precificar com base no produto mais próximo e de menor valor. Se o preço for diferente, o supermercado é obrigado a me dar um outro produto ou fazer o abatimento do menor. Isso não está lá no supermercado, o panfleto lá do PROCON Maranhão, e o próprio caixa, o próprio gerente do supermercado diz não. Nós não vamos fazer. Como vocês não vão fazer? Está aqui no caixa. Então, assim, existe a questão, e isso são poucos, né? Quantos, e aí a pergunta que vem, e aí eu vou deixar um pouco uma provocação para a sociedade. Quantos de vocês que estão nos assistindo observam o preço que está passando lá na tela do registrador do supermercado? Poucos. Vai lá, coloca na esteira o produto, e o produto vai passando quanto deu, pronto, vai lá e paga. Quando você chega em casa, quando olha a nota fiscal, quando não deixa lá na saída do supermercado, né, olha lá, meu Deus, era R$5, eu paguei 10. E agora, vou voltar? Não volta, né? Porque você não vai, a gente não tem ainda essa política também da luta pelo direito, como você falou. Então, se lá estava R$5, por que eu paguei 10? Né? E aí eu não vou voltar porque, mas aí tem o preço do combustível, eu vou sair de casa para discutir. Enquanto a gente não tiver essa política, nós não vamos conseguir avançar. Eu digo que, por exemplo, nos países de primeiro mundo, um defeito qualquer que você tem em qualquer produto, o lojista ele nem discute com você. Ele chega, sem nenhum problema, eu vou lá e troco para você.
Eu lembro de uma vez eu ter comprado um produto lá fora e infelizmente cheguei no hotel, a peça não ficou boa em mim, né? E eu voltei no outro dia. Tudo bem, vai lá e troque. Aqui é uma discussão com relação a isso. O cliente não, tem que mas provar você já levou, que ele tem o direito. Não, você vestiu, não. Então, assim, não é que o consumidor ele tem o direito, ele está certo em todas as circunstâncias, até porque a gente tem aquela malícia do brasileiro, né, que infelizmente a gente também é uma outra questão cultural que nós temos de tirar sempre vantagem, mas quando a gente tem a honestidade, quando a gente tem essa educação de colocar o que é certo, o que é errado, a ética e a moral pautada nas relações, inclusive de comércio, a gente consegue ter uma sociedade um pouco mais equilibrada e mais justa também. O que a gente vem assistindo nessas páginas aí mais recentes da história do Brasil, eu diria nem tão recente assim, né, mas já de muito tempo, e é que essa noção de ética, ela vem sendo reconstruída, né, no mundo onde se constrói pós-verdades, né, onde se constrói uma verdade que vira verdade, uma mentira que é repetida várias vezes e você se torna uma verdade que é estudada hoje pelos sociólogos e tal como uma pós-verdade, né, e que fica cristalizada mesmo na sociedade. Tudo por conta de uma deturpação desse valor ético. O que seria ética, né? Parece que a ética para mim é uma coisa, para você é outra, quando na verdade ética é ética e ela não é variável, né? Tanto que, falando nessa questão de ética, de moral, de verdade, o que é verdade e o que não é verdade, a própria comissão, no âmbito da OAB, aí voltando um pouco da questão jurídica, no âmbito da OAB Seccional Maranhão, está sendo criada e vai ser de muita importância nesse cenário agora que nós vamos viver do momento político, da questão do observatório das fake news. Sim. Né? Então, as fake news hoje no Brasil, elas levam para a sociedade uma insegurança absurda. Porque no momento em que você passa uma informação errada, ou uma informação, não digo nem errada, mas manipulada ou distorcida daquela verdade, naquele primeiro momento eu tenho ela como verdade. E ela propagada várias vezes, rapidamente pelo celular, você vai, propaga... Que hoje isso é muito fácil. Pronto, né? Já disseminou a mentira. Né? E aí acaba que você perde essa noção da verdade, você perde a noção do que é ética, você perde a noção do que é moral. Né? E aí você acaba tendo esses conflitos em sociedade e acaba a gente saindo numa sociedade que continua sendo deturpada, uma sociedade que não é justa, uma sociedade que todos esses problemas vão continuar sendo arraigados, engessados e difíceis de ser retirados com o tempo. E aí você pode estar se perguntando, mas por que a gente está falando aqui de ICMS, por que a gente vai falar de construção de verdade, por que a gente vai falar de ética? Porque tem tudo a ver, né? E essa construção de verdade, essa pós-verdade, ela impacta todas as relações, sejam elas sociais, econômicas, de qualquer ordem, e também contamina as instituições, né? Porque as instituições são feitas por pessoas, né? Seja qual ela for, né? A verdade é que a gente, como você falou, que a gente está discutindo e aí voltando para a questão do ICMS, e aí eu desafio o nosso telespectador, joga no Google, né? Joga no Google, a possibilidade de redução de alíquota de tributo por decreto. Você vai ver inúmeras informações, Sim. Inúmeros julgados do STF, do STJ, de vários dos tribunais superiores, estabelecendo que sim, é possível sim a diminuição da alíquota de tributos com base em decreto, por meio de decreto. Então, não é dizendo que A, B, C ou D estão mentindo, né? Não é dizendo que A, B, C ou D estão falando a verdade. É simplesmente saber o que de fato existe no mundo. E a gente está falando aqui do mundo jurídico, está falando do mundo de leis. Né? Então, no mundo da legalidade, e com base naquilo que a gente está discutindo com o ICMS, é possível baixar ou não o ICMS nos estados por meio de decreto. Então, o meu desafio é esse. Né? O meu desafio é que a sociedade maranhense jogue lá no seu buscador de pesquisa, Google ou qualquer outro provedor de internet que tenha esse canal de internet que tenha essas informações, coloca lá, é possível a diminuição de tributos por meio de decreto, e você vai ver que sim. Então, assim, a nossa preocupação é trazer a minha preocupação, pelo menos, é trazer a verdade para a sociedade. Né? Não é dizer que A, B, C ou D está certo, A, B, C está errado. Não, é o que a lei fala. A Constituição Federal fala
que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, artigo 5º da Constituição. Mais na frente, com relação à tributação, no artigo 150 a gente tem: nenhum tributo será criado ou majorado senão por lei, ou seja, mediante a lei. Só que nós temos as exceções. E quais são as exceções? A diminuição de alíquota de tributos podem ser feitos por meios de decreto. E tanto que a maioria dos estados, imediatamente, visando no melhor da sociedade, visando no melhor da sua população, foi por meio de decreto e nenhum problema, ninguém discutiu, ninguém teve confronto, ninguém entrou com uma ação para discutir, olha, não era por meio de decreto, porque a gente quer, na verdade, o benefício da sociedade. Então, tudo aquilo que for de melhor para a sociedade, mais rápido, por que não fazer? Aqui a gente demorou muito tempo, né? Perdeu muito tempo, né? Verdade. Quem sabe a gente já estaria abaixo do dígito 6 ali, né? No valor do combustível. Mas vamos chegar lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. Uma coisa que eu acho importante a gente discutir, que bom que eu estou aqui com um professor universitário, né? E a universidade é uma casa de saber que forma cidadãos que vão estar aí à frente, né? Dessas instituições. E eu sempre digo aqui, né, as instituições são duras, as instituições brasileiras, muitas vezes, elas são duras porque as pessoas que estão por trás dela, né, são duras, né, têm pensamentos muito duros, né, e vivem dentro de uma caixinha, né. Então, a universidade, ela tem um papel fundamental. E quem está lá, né, transmitindo esse saber, tem uma responsabilidade imensa, né, de formar esse cidadão com um poder de criticidade maior e com um pensamento social, né, muito mais avançado, né, para a gente não olhar a lei só sobre a lei. Por exemplo, o advogado, quando ele lê a lei, né, só no âmbito da palavra, né, fica muito difícil ele compreender as transformações sociais, né, as questões sociais, porque a lei advém, né, dessas transformações sociais. É como um jornalista, né, se ele olhar o fato só pelo fato, não, porque a gente precisa dar essa notícia e tal, e a gente não consegue enxergar que por trás daquele fato é uma realidade que as pessoas estão atravessando ali, a gente tem sensibilidade para ver isso, a gente também morre, né, enquanto jornalista, né? Então essa sensibilidade, ela é necessária, né, nessa construção de saber e nessa troca também, né, professor? Falando agora como professor, né, os meus alunos, e aí eu não querendo falar um pouco, até porque eu não gosto muito de falar sobre a minha pessoa, mas na universidade eu sou conhecido um pouco como, os alunos são muito temerosos comigo, né, exatamente porque eu imprimo essa rigidez na necessidade do conhecimento. Eu falei ainda há pouco na questão de... claro que a universidade abriu as portas de forma... escancarou, eu posso dizer, as portas para a sociedade. Hoje você tem aí toda a população com acesso a conhecimento, à universidade. Então hoje eu tenho alunos pedreiros, eu tenho alunos donas de casa, eu tenho fazendo direito, eu tenho alunos que comerciantes, empresários, aposentados, eu tenho alunos que têm idade de serem meus avós, para você ter noção. E que essa diversidade é importante dentro da universidade. E isso faz parte, né? Porque você tem um conjunto de pensamentos dentro da sala de aula que você constrói outras realidades, especialmente para aqueles que entraram lá com seus 18, 19, 20, 22 anos. Né? Então essa troca de experiência é muito importante. E quando eu falo da rigidez, eu falo na rigidez no momento em que, como você falou, o advogado está muito preocupado, alguns muito preocupados com a lei. Mas o que eu sempre digo para os meus alunos, nós enquanto operadores do direito, por trás daquela lei existe uma vida, existe uma pessoa. Então eu não posso a ferro e fogo querer ou exigir o direito a punho de determinadas pessoas, quando na verdade eu preciso entender o contexto que aquele fato chegou, né? Então, a sociedade em si também precisa pensar nisso com relação à informação. Então, por exemplo, quando a gente fala de você falou de uma determinada notícia, como é que aquilo aconteceu? Por que aquilo aconteceu? E não simplesmente jogar a notícia nua e crua para que a sociedade possa vir com seus massacres, com seus conceitos e preconceitos e julgar. Porque quem somos nós para julgar se nós não nos colocarmos naquela situação? Então, isso é muito importante e a universidade, graças a Deus, tem esse leque, né, de oportunidades e abrangendo todo mundo, que acaba tendo essa troca de conhecimento e aí uma sociedade talvez mais justa, né? Caleb, a gente vai só para um rápido intervalo e a gente volta para fazer o finalzinho da nossa entrevista e a nossa consideração final. Já, não sai daí.
De volta com o programa Em Alta, falando aqui com o advogado Caleb, que também é professor universitário, e a gente falava desse universo, né, que deve ser a universidade, o próprio nome já diz, né, de agentes, e que nos últimos anos possibilitou, né, porque a universidade pública era uma universidade para ricos, né, era uma contradição isso, não era uma universidade para todos, né, era uma universidade para ricos, né, porque disputar uma vaga ali de forma igualitária num país onde tantas desigualdades era muito difícil. A gente já está caminhando aqui para o finalzinho do programa, nesse último bloco, mas eu queria colocar uma questão aqui, já que a gente está falando dessa questão, né, do direito, né, a gente vem aí de uma Segunda Guerra Mundial, onde o mundo precisou ser todo reconstruído, né? Inclusive a ordem das coisas, a ordem das relações, né, mundiais e tal. E a gente começa ali no nascedouro dessa coisa do global, que precisa ser local, né? E a gente vem com a Declaração Universal dos Direitos Humanos para que se recomeçasse o mundo, né, de novo, né? E essa declaração, ela é extremamente importante, né? E eu amo de vez em quando lê-la, né, para que a gente possa, né, trazer ela para os dias atuais, porque eu acho ela extremamente atual, né? E sobretudo no mundo em que a gente está vivendo hoje, né, de tanta demagogia, né, de tanta ideologia construída, né, e solidificada, que às vezes se contradiz, né, com o direito humano, né? E esse local, ele precisa se refazer também, né? Porque não dá para a gente ver o global tanto na vida da gente se a gente não consegue se fortalecer localmente, né, professor? Quando a gente fala de direitos humanos, e no meu mestrado e no meu doutorado é algo que eu tenho, nas minhas pesquisas, pensado muito na questão da liberdade, né? Então, o que é a liberdade, né? Então, é um direito fundamental, né, em que a gente tem a condição de, com base, de novo, na ética e numa moral construída de forma sólida, pensando no próximo, eu possa ter a minha liberdade. Os direitos humanos, nesse mundo globalizado, nessa reconstrução de mundo após uma pós-guerra, né, ele traz para a gente, ou pelo menos era, como você falou, é tão lindo de se ler, mas na prática a gente não vê isso, né? Hoje você vê aí tantos direitos sendo lesados, tantos deveres deixando de acontecer. Por quê? Porque exatamente falta um pouco mais de conhecimento da sociedade. No momento em que eu começo a ter uma liberdade para poder ir e vir, uma liberdade de meu pensamento, uma liberdade essa que não atinge direito de terceiro, porque aí é que entra a questão dessa liberdade. Minha liberdade, ela não é absoluta. Aonde chega a minha liberdade? Minha liberdade chega no momento, ela para, na verdade, onde eu tenho o não atingir do direito do meu próximo. Então, enquanto eu pensar, ok, o problema é eu pensar querendo atingir o meu próximo. Então eu estou pensando, o meu pensamento de liberdade, o meu livre acesso ao conhecimento, o meu livre acesso a locais públicos, né? Hoje você tem cerceamento de locais. O próprio advogado hoje, e aí voltando um pouco para a advocacia, a lesão às prerrogativas do advogado, a lesão a tantas outras situações e as outras profissões. Então, no mundo globalizado que a gente vive hoje, a gente precisa respeitar os direitos. A gente tem deveres, nós temos deveres, mas nós temos direitos. E nesse mundo globalizado em que a gente tem a dignidade da pessoa humana, o que é dignidade da pessoa humana? Quando você fala de dignidade da pessoa humana, você pensa, bom, a pessoa ter uma vida digna. Não é simplesmente ter uma vida digna, é ter respeito aos direitos dela, né? É ter respeito, e a gente volta à nossa Constituição. Eu acho maravilhoso, como você falou, os direitos humanos, né? A Carta dos Direitos Humanos, mas eu também vejo a nossa Constituição, uma Constituição belíssima no que tange aos direitos fundamentais. Porque a base está lá, né, da declaração, né? Se você olhar, perfeita. Acaba sendo desrespeitada. Direito ao lazer, direito à saúde, direito à liberdade, direito de profissão. E quantas profissões estão sendo aí, quantos estão tendo direito, a lesão ao direito a exercer sua própria profissão, né? Jornalistas hoje sendo presos ou sendo investigados por simplesmente ter o direito de liberdade de informar e de colocar seu pensamento. Então tudo isso leva, nesse mundo contextualizado, acaba gerando uma barreira, e aí você começa a ter medo do que falar, medo do que pensar e medo do que fazer. E o medo engessa a sociedade.
o medo engessa as pessoas. O maior problema hoje da população, especialmente a população brasileira, quando você vê aí fugindo um pouco do nosso assunto, mas trazendo especialmente para isso, é o medo do poder, né? Porque eu tenho ali o poder, né, que está a todo tempo dizendo o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Porque muitas vezes se confunde poder com coerção. Com coerção, né? Com ditadura. A gente fala tanto em ditadura, mas esquece do que é o contexto do que nós vivemos, infelizmente um momento muito crítico no Brasil, né, que foi a ditadura militar, mas uma ditadura velada por órgãos, N órgãos, né, e aí eu não vou citar os nomes, mas N órgãos que impõem o seu próprio pensamento em sociedade, ou a forma como eu quero ver a sociedade. Isso, de fato, gera um engessamento da sociedade, gera um medo da sociedade, e nós vamos vivendo conforme eles vão ditando as normas. E talvez não se tenha visto na história do Brasil, pelo menos na história recente, um momento em que as instituições estão tão em crise, né? Ministério Público, o próprio STF, o executivo e o legislativo, papéis aí invertidos, né? Não se via, se vê agora, né, essa crise toda dessas instituições. E existe uma polarização absurda nesses quesitos, né? Você vê agora, a gente falou ainda há pouco de fatos isolados. Então, essa semana a gente teve um fato com relação a dois representantes de partido, que acabou ceifando a vida de um. Mas o que aquilo tem a ver com a política nacional? O que aquilo, né, tem a... Entende? Então, assim, as coisas estão muito voltadas e aí você parte para a violência. Quando você parte para a violência, quando você parte para a agressão, você perde tudo, né? Então, no momento em que eu não passo a pensar na coletividade, passo a pensar em mim, nos meus desejos, nas minhas vontades, naquilo que eu quero, você começa a criar essas guerras interinstitucionais, né? Você não tem o equilíbrio da balança, que é o que deve existir entre os poderes. Os poderes, eles são independentes, eles são autônomos, mas eles necessitam de respeito entre eles, necessitam de conversa entre eles. Se eu não tenho um poder executivo que conversa com o poder legislativo e um judiciário que não está observando o que está acontecendo nisso, além daquilo que de fato é a discussão, eu tenho uma sociedade totalmente desregrada, uma sociedade totalmente em confusão, em conflito. E é o que a gente vive no Brasil. O que precisa hoje é uma união entre os poderes, o que precisa hoje é uma união e ouvir a sociedade. Colocar os seus desejos pessoais de lado e pensar mais na sociedade, que aí eu acho que a gente tem um grande avanço e é o que a gente espera desse Brasil. Caleb, alguma consideração final aí para a gente encerrar a nossa entrevista, além de torcer para que o gás de cozinha, né, e o preço do combustível baixe de fato, né? A minha consideração final é no sentido de que nesse ano de eleição que a gente vai começar, ou já começou, né, que todos esses nossos representantes do povo possam olhar de forma melhor para a sociedade, né? Tanta coisa que ficou de fora desse projeto de lei aprovado na quarta-feira na Assembleia, que vai impactar de fato no bolso do consumidor, no bolso você de dona de casa. Eu sempre volto a dizer, imagina, como a gente falou ainda há pouco, R$500 é a renda per capita hoje do maranhense. Por que não melhorar isso, né? Então, essas questões todas deixam de fato me deixam um pouco triste, né? E a minha esperança, né? Eu digo sempre que eu vivo no esperançar, né? Então eu espero que o poder estadual, tanto legislativo como executivo, pensem, porque já foi estabelecido por lei federal, então por que não fazer e efetivar aquilo que foi feito, né? Para que a gente tenha qualidade de vida e dias melhores na nossa sociedade. Caleb, queria te agradecer pela presença aqui no programa Em Alta. Você já é nosso convidado para outros programas, para que a gente possa destrinchar aqui questões, né, para o nosso telespectador e a gente possa ter essa boa conversa. Muito obrigada mesmo, viu? E a gente segue aqui acompanhando, né, essa novela do ICMS, mostrando em nossos telejornais aí como anda, né, o preço aí final para o consumidor, tanto do gás de cozinha quanto do combustíveis, e cobrando também das instituições que façam a sua parte, tá? E você já sabe que você é nosso agente fiscalizador e pode ajudar a gente a pautar os assuntos que são de interesse da sociedade. Um grande beijo para você, um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo sábado, tá bom? Tchau, tchau.